Graça e paz, tudo bem? Como é que vocês estão? Mais uma aula, né, ministrando para vocês aqui, tendo o privilégio de ministrar mais uma aula. Vocês estão bem? Como é que foi a aula 1, queridos? Como é que foi? Eu preciso parar de balançar as pernas porque ficou tremendo a mesa. Como é que foi a aula 1, queridos? Vocês gostaram? Entenderam? Entenderam sobre Jesus, sobre acerca dos fatos históricos sobre Jesus? E essa manhã, ou essa tarde, né, ou essa noite, eu não sei que horário você está assistindo esse vídeo, nós vamos ministrar sobre a nossa segunda aula, tá certo? Então vamos mudar aqui a nossa tela aqui, tá bom? A nossa segunda aula, ela trata sobre a Bíblia, tá certo? Então vamos começar aqui, botar aqui minha carinha aqui para vocês verem, tá certo? Então estamos começando a nossa aula 2 da Escola de Mestres. Seja muito bem-vindo, você que está começando, você que assistiu a aula 1, respondeu o questionário. Não esquece de responder o questionário, tá bom, querido? Responde o questionário para que a gente possa acompanhar as suas respostas e cada vez melhorar os nossos conteúdos e as nossas aulas, tá bom? Então vamos começar aqui, tá bom? O propósito você já conhece, tá certo? A gente quer frisar bem esse propósito para que você entenda que tudo que a gente faz tem um propósito, querido. Então, Efésios 4,14, ele é o que nos norteia essa escola de mestres, tá certo? A finalidade da escola de mestres é exatamente Efésios 4,14, tá bom? O texto está aí na tela, você já leu na aula 1, nós já lemos juntos na aula 1, estamos aqui na aula 2, então esse é o propósito, tá certo? E a nossa aula 2, nós iremos abordar o tema a Bíblia, tá certo? Nós falamos sobre Jesus e agora nós vamos falar sobre a Bíblia. Deixa eu mudar aqui de novo aqui minha câmerazinha aqui, para ficar mais fácil de vocês lerem aqui o texto, trazer para cá para o cantinho direito, e aí fica mais fácil. O que é a Bíblia, querido? A Bíblia, ela é uma coleção ou uma compilação de livros sagrados, contendo as histórias, doutrinas, códigos e tradições que guiam os cristãos com base na tradição judaica do Antigo Testamento e na divulgação do Evangelho no Novo Testamento. A Bíblia é um termo derivado da palavra grega biblion, ou, né, que significa pergaminho, papiro ou livro, e da expressão grega tabible tarradia, que significa livros sagrados, tá certo? Então isso é o significado de Bíblia, ou coleção de livros, né? Ou junção de livros, ou pergaminho, papiro. Isso é o que significa a palavra Bíblia. Fica um pouco torto na cadeira aqui, a gente vai se acostumando a fazer esses vídeos. Vamos lá. A Bíblia, ela foi escrita por cerca de 40 homens, né, 40 pessoas, durante um período de mais ou menos 1.600 anos, entre o primeiro livro escrito e o último livro escrito, né? O primeiro livro, Gênesis, foi escrito aproximadamente cerca de 1445 a.C., e o último livro, Apocalipse, foi escrito por volta de 90 ou 96 depois de Cristo. Tá? A Bíblia, originalmente, ela foi escrita em hebraico, em aramaico e grego, né? O grego é o Novo Testamento e o Antigo Testamento em hebraico e aramaico. Tá? A Bíblia Sagrada, a Bíblia Sacra em latim, é o livro mais vendido de todos os tempos. Ela foi traduzida para mais de 2.500 idiomas e está disponível em diferentes versões, de acordo com as tradições e suas traduções. Atualmente também está disponível em formato digital. Em sentido figurado, o termo Bíblia também é usado para se referir a um livro importante ou uma espécie de guia que contém todas as informações relevantes para áreas específicas. Por exemplo, a Bíblia do futebol, a Bíblia da culinária, a Bíblia da administração de empresa, a Bíblia do músico, a Bíblia, sei lá, da engenharia, né? Ou seja, esse termo Bíblia, ele é utilizado exatamente isso, para definir um guia que contém todas as informações. Por isso que é tão importante nós termos
e seguirmos a nossa Bíblia, que ela é a única regra de fé e conduta. Nós não precisamos de outro livro, nós não precisamos de outros ensinamentos, além daqueles que já estão contidos na Bíblia, tá certo? Diferente de outras religiões, depois em próximas aulas nós vamos abordar sobre outras religiões, seitas e heresias, nós vamos trabalhar sobre isso também. Então, diferente de algumas outras religiões, nós só utilizamos a Bíblia como única prática de fé e de conduta, tá certo? Então, deixa eu mudar de novo a telinha para cá, para o outro lado agora, para a gente continuar. Vamos mudar aqui a telinha para o lado de cá. A Bíblia é uma pergunta para você aí, né? Me responda você, o que você acha na sua opinião. Deixa eu só anotar aqui esse tema aqui, que eu achei bastante interessante, para mim não esquecer uma ideia que o senhor acabou de me dar sobre próximas aulas. Pronto. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, ou ela contém a palavra de Deus e a Bíblia foi inspirada? Então nós precisamos responder essas perguntas, tá bem? O texto de 1 Tessalonicenses 2,13 diz o seguinte: por isso, também damos, sem cessar, graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, e recebestes não como palavra de homens, mas, segundo na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os crentes, os que cretes. 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção. Parece ao vivo, né, irmão? Aqui a gente tosse, a gente toma água. Vamos lá. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Tá certo? Esses vídeos eles não estão sendo gravados, eles estão sendo transmitidos diretamente para o YouTube e lá ficam armazenados. Então não vai ter corte, não vai ter edição, não vai ter nada disso, tá certo? Futuramente a gente pode começar a fazer sim, mas se for para ter edição, corte, além de ser um pouco mais demorado, um pouco mais elaborado, a gente vai precisar de um pouco mais de equipamentos. Então fica como se fosse ao vivo, né? Você está na minha frente nesse momento assistindo essa aula, tá certo? Então, vamos entender aqui o que estamos falando. A Bíblia, ela é divinamente inspiração, ela foi inspirada, e tal inspiração que a diferencia de todos os demais livros do mundo, pois é a influência sobrenatural do Espírito Santo como sopro, né? Exatamente, inspiração quer dizer isso, sopro de Deus, a mensagem divina sem mistura ou erros. A própria Bíblia reivindica a si a inspiração de Deus, pois a expressão assim diz o Senhor, como carimbo ou autenticidade divina, ocorre mais de 2.600 vezes nos seus 66 livros. Então, por mais de 2.600 vezes aparece o termo assim diz o Senhor, que é um selo de autenticidade de que a Bíblia foi inspirada. A teoria correta da inspiração da Bíblia é chamada teoria da inspiração, plenário ou verbal, o qual ensina que todas as partes da Bíblia são igualmente inspiradas. O fato de os escritores não agirem como se fossem robôs, mas usando palavras de Deus sob uma influência poderosa do Espírito Santo, né? Então, entre 1.600 anos de diferença, como nós lemos, todos os autores dos 66 livros, dos mais de 40 autores, volta de 40 autores, eles falam o mesmo tema central. E é impressionante como 1.600 anos de diferença, Gênesis e Apocalipse, por exemplo, o primeiro e o último livro,
tem uma ligação. Em Gênesis fala sobre a árvore da vida. Em Apocalipse fala novamente sobre a árvore da vida, que ela vai estar lá no jardim. Então, existe uma ligação, onde a figura central dessa ligação, em todos os 66 livros, é Jesus Cristo. Tá certo? Vamos continuar. Como é que a Bíblia é organizada? Lá vai a gente mudar mais uma vez aqui a nossa câmera. Tá certo? Vamos mudando a câmera aqui de acordo com os slides. Tá bom? Pronto. A nossa Bíblia, né, que nós conhecemos, ela é organizada a princípio, né, a primeira organização, a primeira grande organização é entre Antigo e Novo Testamento. Não fala Velho Testamento, por favor. Existe uma diferença entre Velho Testamento e Antigo Testamento. Existe uma diferença entre Antigo e Velho. Qual, pastor? Vou lhe dizer. Você tem um Fusca 72. É um Fusca antigo, mas é um Fusca que está rodando, é um Fusca que tem todas as peças originais, é um Fusca que te leva para todos os locais. Ele é um Fusca antigo. Agora imagine esse mesmo Fusca todo quebrado, na sucata, que não serve mais para nada, faltando peça. Ele não é um Fusca antigo, ele é um Fusca velho. Então essa é a diferença entre antigo e velho. Antigo, ele mostra que é uma coisa que já passou, mas ainda serve no tempo de hoje. Velho mostra que é uma coisa que não necessariamente seja antiga, mas não serve mais para uso, não serve mais como modelo, como exemplo, como uso, como referência, porque se tornou velho. Tá certo? Então, o Antigo Testamento, ou Tanakh, para os judeus, e Septuaginta para os gregos, é considerado pelos cristãos como a história da criação. Isso porque possui as histórias relacionadas à criação do mundo e os acontecimentos do povo hebreu até 445 anos antes de Cristo, aproximadamente. Por que até aí? Porque você lembra que entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento existe um espaço de 400 anos, onde os teólogos dizem que foi o silêncio de Deus. Então existem 400 anos entre o último livro escrito, Malaquias, e o primeiro evangelho escrito. Existem 400 anos de diferença. Tá certo? De diferença não, desculpa, de tempo, de espaço. 400 anos onde Deus, teoricamente, para teólogos, se calou. Na minha visão, na minha opinião, não é bem assim. Eu acho que não foi Deus que se calou, foi só que não havia homens dispostos a ouvir o que Deus continuava falando. Então houve 400 anos de silêncio de Deus. Tá certo? O período que nós chamamos de período intertestamentário. Tá bom? É o período entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Existem duas versões do Antigo Testamento que circularam alternadamente nos tempos de Jesus e dos apóstolos. Tá? O primeiro deles é o cânon hebraico, ou cânon palestino, que foi escrito em hebraico, composto por 39 livros. Esta versão exclui livros chamados deuterocanônicos, tá certo? Nós vamos já entender o que é o cânon, tá certo? Vamos já entender o que é essa palavra, alguns termos que nós vamos ler aqui. E existe também, né, uma outra versão chamada cânon alexandrino, que é a versão dos 70, ou Bíblia da Septuaginta. Esta versão foi escrita em grego e contém o cânon hebraico. Além disso, ela possui também os livros deuterocanônicos, chamados de apócrifos pela tradição protestante, como, por exemplo, Tobias, Judite, 1º e 2º livro dos Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico, tá certo? Não Eclesiastes, Eclesiástico e Baruque, por exemplo. São livros que são chamados por nós de livros apócrifos ou não canônicos, tá certo? Nós vamos já entender esses termos, tá bom? Ambos os cânons têm uma ordem, distribuição e títulos diferentes. As igrejas católica e ortodoxa reconhecem o cânon alexandrino. Qual é o cânon alexandrino? Aquele que contém mais livros, que não tem, por exemplo, na Bíblia protestante. Ou a versão dos 70. As igrejas protestantes, ou de inspiração luterana, usam o cânon hebraico ou palestino. Por seu lado, a igreja copto-ortodoxa
de Alexandria admite outros livros, como o livro de Enoque, o livro dos Jubileus. Ou seja, essa igreja, que é a igreja copta ortodoxa de Alexandria, além dos livros canônicos e dos não canônicos, dos apócrifos, ela também reconhece outros livros, tá certo? A nossa Bíblia, a Bíblia protestante, tá certo? Ou a Bíblia luterana, né, a que veio através de Lutero, nós temos 66 livros, tá certo? 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Vamos falar sobre o Novo Testamento. O Novo Testamento contém 27 livros e é considerado pelos cristãos como a história da salvação. Ela inclui os evangelhos, que representam a vida e os ensinamentos de Jesus Cristo. Eles abrangem acontecimentos durante sua vida, sua mensagem, sua morte e a sua ressurreição. Além disso, o Novo Testamento contém a narração dos Atos dos Apóstolos, que fala do nascimento da igreja primitiva, as cartas pastorais dos primeiros líderes cristãos e o livro profético de Apocalipse. Tá certo? É o que nós veremos aqui no próximo slide, como a Bíblia ela é dividida, como ela foi subdividida, né? Que a primeira divisão é Antigo Testamento e Novo Testamento, e como ela vai ser agora subdividida. Dá uma olhadinha no tempo aqui, já temos 16 minutos de vídeo, vamos caminhar, tá certo? Deixa eu sumir com minha câmera aqui só um pouquinho, tá certo? Só para você poder ler o que está escrito, tá bom? Então, a estrutura da Bíblia no Antigo Testamento, ela é formada em 4 grandes divisões, tá certo? Que são os 5 primeiros livros, que é os livros da lei, ou Pentateuco, tá certo? São 5 livros. Existem 12 livros que são históricos. Existem 5 livros que são poéticos. E existem 17 livros proféticos. Essa é a subdivisão, a primeira subdivisão do Antigo Testamento. E a subdivisão do Novo Testamento, a estrutura dele é evangelhos, Atos dos Apóstolos, cartas ou epístolas e revelação ou Apocalipse. Tá certo? São as subdivisões tanto do Antigo como do Novo Testamento. Deixa eu tentar voltar com minha câmerazinha aqui no cantinho. Não vou conseguir, vamos continuar sem câmera ainda, tá certo? A estrutura da Bíblia no Antigo Testamento. A Bíblia ela é composta de 66 livros, sendo dividido em 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Os 39 livros do Antigo Testamento se classificam em 4 grupos, como nós acabamos de ver. 5 livros da lei, quais são? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, também chamado de Pentateuco. Esses livros tratam da origem de todas as coisas, da lei e do estabelecimento da nação israelita. Existem 12 livros históricos, né? Que são eles: Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Eles ocupam-se da história de Israel e nos seus vários períodos. A teocracia, sobre os juízes, a monarquia, sobre Saul. Né? O que é a teocracia? É quando Deus era o seu Senhor. Né? Lembra que em 1 Samuel o povo pede um rei? Até lá, Deus era o governador do povo. Deus era o seu rei. E aí em 1 Samuel o povo pede um rei. Então deixou de ser teocracia e se tornou monarquia, tá certo? Que começou sob o governo de Saul, depois Davi, depois Salomão, e aí vem a divisão do reino, vem o cativeiro, contendo o relato dos reinos de Judá e Israel, e este sendo levado para a Síria, e aquele para a Babilônia. O pós-cativeiro sob Zorobabel, Esdras e Neemias em conjunto com os profetas contemporâneos. Aí vem 5 livros poéticos, que é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. São assim chamados pelo gênero do seu conteúdo, mas são também chamados de devocionais. Existem 17 livros proféticos, onde existem os profetas maiores, que são 5, e 12 profetas menores. Os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentação, Ezequiel e Daniel. Na realidade, 4 profetas maiores, porque Lamentação
é Lamentações de Jeremias. Então, 4 profetas maiores. São profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. As expressões maiores e menores não se referem à notoriedade ou ao mérito do profeta, mas sim ao tamanho dos livros e à extensão do respectivo ministério profético. Tá certo? Então não é que um foi mais importante do que o outro, tinha mais unção do que o outro, tá certo? Tem relação a ver com o livro, com o tamanho do livro e com a extensão do respectivo ministério profético. Tá certo? A estrutura da Bíblia no Antigo Testamento. Poderíamos numerar várias outras composições que diferem das duas anteriormente apresentadas, como a Bíblia da edição da Igreja Romana, onde o total de livros em vez de 66, são 73. Com exceção de 7 livros apócrifos e 4 acréscimos. A da Igreja Ortodoxa Grega, que mantém 10 livros apócrifos e 4 acréscimos. A edição católica de Mato Soares e Figueiredo, que apresentam diferentes divisões nos Salmos e assim por diante. Tá certo? O que é cânon e o que é apócrifo? Canone bíblico, ou canone das Escrituras, é a lista de texto ou livros religiosos que uma determinada comunidade aceita como sendo inspirados por Deus e autoritativos. A palavra canone vem do termo grego cânon, que quer dizer régua ou vara de medir. Ou seja, o que é o cânon? Cânon foi os livros que foram aceitos por uma comunidade. Qual comunidade? A comunidade que estava organizando os livros da Bíblia. E essa comunidade ela tinha uma régua, ela tinha uma vara de medir, ou seja, ela tinha um padrão, ela tinha uma forma de trabalho. Então ela considerou, através disso, através de perguntas, ela considerou quais livros eram canônicos e quais livros não eram canônicos, eram apócrifos. Tá certo? Então, no sentido religioso, apócrifo significa não genuíno, espírito, ou seja, não inspirado. Então, os livros que são apócrifos, como nós lemos, Tobias, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Judite, são os livros apócrifos, são os livros que essa comunidade, quando estava organizando a Bíblia, ela entendeu que não tinham o cânon, não tinham a inspiração, não estavam dentro da régua, dentro da medida que eles buscavam para os livros. Então, eles foram excluídos da nossa Bíblia protestante, tá certo? Então, vamos para o próximo slide. Como é a estrutura do Novo Testamento? Chegamos a 23 minutos. Vamos correr aqui um pouquinho, tá bom? A estrutura do Novo Testamento. O Novo Testamento ele possui 27 livros. Os 27 livros do Novo Testamento são classificados em 4 grupos também, conforme o assunto que abordam. Biografia, 14 livros. Histórico, 1 livro. Epístola, 21 livros. E profecia, 1 livro, tá bom? Biografia, 4 livros. Eu falei 14, são 4, desculpa. Histórico, 1 livro. Epístola, 21 livros. E profecia, 1 livro. Os 27 livros da Bíblia, do Novo Testamento, se classificam em 4 grupos, que são os 4 livros biográficos, que são os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 primeiros evangelhos são chamados de evangelhos sinóticos, porque tem um paralelismo que tem entre si. E o 4º é chamado de Evangelho da Revelação. Tá certo? Existe um livro histórico, que é Atos dos Apóstolos. Existem 21 epístolas ou 21 cartas, que vão de Romanos a Judas. Tá? Essas cartas contêm a doutrina da igreja, classificação mais aceita. São 9 cartas dirigidas às igrejas, tá? Que são Romanas, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. São 4 cartas dirigidas a pessoas, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. Uma dirigida aos cristãos hebreus, que é Hebreus, tá? E 7 são dirigidas a todos os cristãos. Tiago, Pedro, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e Judas.
E existe um livro profético, que é o livro de Apocalipse, também chamado de o livro da Revelação. Show? Curiosidade bíblica. Deixa eu voltar minha telinha aqui, que eu acho que vocês estão com saudade de ver o meu rosto. Deixa eu voltar aqui minha telinha, minha carinha. Curiosidade bíblica, irmãos. Nós terminamos esse slide e passamos para esse slide. Curiosidade bíblica. Sempre teremos uma curiosidade. Você conhece na sua Bíblia, a maioria das Bíblias, ela tem lá, tradução, João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida foi um dos maiores tradutores que conhecemos. Mas você sabia que João Ferreira de Almeida, além de tradutor, ele era pastor e ele não era brasileiro? João Ferreira de Almeida era português, tá certo? Em 1819 foi publicada a primeira edição da Bíblia em português, de Gênesis a Apocalipse, e ela foi traduzida por João Ferreira de Almeida em 1819. A primeira foi feita entre 1845. Essa primeira, que eu esqueci de colocar aqui, é a primeira Bíblia brasileira, tá certo? A primeira Bíblia brasileira, exclusivamente brasileira, foi feita entre 1845 e 1847, sobre o Novo Testamento no estado do Maranhão, e teve como tradutor o bispo Dom Frei Joaquim de Nossa Senhora de Nazaré. Ele era português de nascimento. A segunda foi feita pelos franciscanos da Bahia, em 1900. A partir do primeiro Congresso Católico Brasileiro, traduziu-se o Novo Testamento e do Antigo, o livro dos Salmos e o livro de Jó. A terceira se chama Tradução Brasileira e foi feita pelos protestantes com tradução do livro sagrado na íntegra. Então, em 1908, começou a ser publicada a primeira Bíblia totalmente brasileira, de Gênesis a Apocalipse. Ela só foi terminada em 1917. E você sabe quem revisou essa Bíblia? Ninguém menos, ninguém mais do que Rui Barbosa. Ele foi o revisor da nossa primeira Bíblia inteiramente brasileira. Você sabia disso? Então, se não sabia, guarda aí, tá bom? Dá um ok, guarda essa mensagem, essa curiosidade e repassa para frente. Tá bom? Vamos lá. Seja um colaborador da Escola de Mestres, irmãos. Como você sabe, essa escola é gratuita, tá bom? Você não paga nada, não tem inscrição, você não compra material, você não paga pelo PDF, você não paga pelo acesso aos vídeos, você não paga por nada aqui, irmão. Nosso ministério trabalha assim. Mas você pode ser um ajudador, um mantenedor, não só da escola, como também da minha vida, tá certo? Você pode colaborar não só com essa escola, para que a gente possa comprar livro, material, câmera, equipamento, melhorar a qualidade, tá certo? Como você pode também ser um colaborador na minha vida, na minha casa, para o nosso ministério, tá bom? Então, se você foi conduzido por Deus, se Deus falou ao teu coração, tem aí um QR Code, temos aí um e-mail, tá certo? Você pode fazer um Pix no valor que você quiser, tá bom? E R$1, R$2, R$5, R$100, R$1.000, R$10.000, eu garanto para você que esse dinheiro será muito bem utilizado no reino de Deus e nas pessoas do reino de Deus. Tá bom, meu irmão? Então essa foi a aula 2. Fica com Deus. Que o Senhor abençoe tua vida poderosamente. Em nome de Jesus. Grande beijo. Fica com Deus, querido.